Vamos lá, vamos pro nosso vídeo. Deixa eu só ajeitar aqui a minha iluminação do meu estúdio. Vamos falar sobre o que? Tô com uma alergia, pô. Fui dar uma faxina aqui em casa, a poeira subiu, lascou. Ó, vou falar sobre o patrocinador Master, novidades. Vou falar da renovação de contrato do Fernando Diniz. Vou falar do Ganso. Ganso virou dúvida, é mole? Vou falar de Thiago Silva. Vocês gostam do Thiago Silva. Eu vou falar de contratação. Vamos começar sobre o patrocinador. Vou ler aqui o GE. Vou ler o GE para você. Pra você não precisar ir lá no site para ler, eu leio para você, porra. Pra que você vai lá ler no site se eu tô lendo aqui? Vamos lá, patrocinadora Master não atinge valor ideal. Tchau, Betano, vai com Deus. E Fluminense vê namoro com casa de aposta esquentar. A Superbets. Nas últimas semanas, a Betano enviou proposta para permanecer. Mas o Fluminense não considera os valores dentro do esperado. Superbet desponta como favorita ao local na camisa, né? O patrocinador Master. A novela, vamos para a novelinha. A novela para saber quem estará no patrocinador Master do Fluminense nos próximos meses ganhou novos capítulos. Isso porque a Betano, a atual dona do espaço, enviou propostas de reajuste financeiro nas últimas semanas, mas os valores não chegaram ao que o Fluminense considera como ideal. Assim, a conversa segue com outras empresas e a Superbet desponta como favorita. Ok, isso a gente já entendeu, Mequetrefe. O Fluminense vê o atual vínculo com a Betano defasado após as regulamentação da Casa de Apostas daqui no Brasil. Com o decreto em vigor, houve mais segurança jurídica para investimento e o entendimento é que o contrato ficou com valores abaixo com relação ao mercado, né? Tem outros clubes aí que recebem mais dessas casas de aposta. O Fluminense está defasado realmente os valores que o Fluminense recebe da Betano e pediu esse reajuste e a Betano mandou uma proposta e continua abaixo. É por isso o namoro com outras empresas continua. O Globoesporte.com apurou que a Superbet desponta como favorita. A proposta oferecida foi superior à da Betano e das concorrentes, então a Superbet mandou mais do que a Betano e do que as outras. Além de contar com valores correspondentes ao desempenho esportivo do clube durante o seu período de contrato. Isso é importante, dependendo do desempenho do Fluminense, conquistas, títulos, aí o valor vai aumentando. O Fluminense informou que não irá se manifestar sobre o assunto. Então o repórter foi lá perguntar ao Fluminense, o Fluminense falou, não vou me manifestar com relação a isso, porque o Fluminense ainda tem um contrato em vigor com a Betano e o Fluminense não quer quebrar essa ética aí. As negociações estão sendo tocadas pelo Mário Bittencourt, pelo departamento comercial do clube também. Mário que é advogado, né? A expectativa é que uma decisão será tomada até a primeira quinzena de abril. Então isso que é importante, a expectativa é que uma decisão seja tomada até a primeira quinzena de abril. Sem falar nisso que o Fluminense está valorizado, o Fluminense é o atual campeão da Taça Libertadores, o Fluminense é vice-campeão mundial, o Fluminense trouxe grandes contratações, Renato Augusto, Douglas Costa, manteve praticamente quase o time todo. Então é um time que vai brigar por títulos nessa temporada de 2024. E o que a Betano pagava está completamente defasado do que os outros clubes recebem hoje, dessas mesmas patrocinadoras aí de casas de aposta. Então a Superbet está favoritaça para vestir a camisa do Fluminense. Agora vamos falar do Fernando Diniz. O Fluminense tem conversas em andamento com o Fernando Diniz para renovar o seu contrato até o final de 2025. É o lugar ideal para ele ficar. O Fluminense, a torcida está acostumada com ele, a torcida gosta dele. Apesar das suas teimosias, mas a torcida do Fluminense gosta. É um treinador que entrou para a história do clube, história definitiva pela conquista da Taça Libertadores e da Recopa. Recopa também, que valoriza muito a camisa do Fluminense. E o Fernando Diniz trouxe esses dois títulos internacionais pra gente. Então, o lugar ideal para ele trabalhar o Fluminense, que já tem o seu sistema implantado, os jogadores já sabem o que vão fazer. Ele saindo do Fluminense vai para outro clube, os camaradas ele tem que passar todos os ensinamentos de novo, isso leva tempo. Aí fica rodízio, saindo de um clube indo pro outro. Então, aí deixa ele quieto no Fluminense.
A conversa nesse momento é para encontrar um denominador comum na questão financeira para que o acerto ocorra. Então, ainda não renovou o contrato até 2025 por causa disso aqui, ó, capim. O Fluminense chegou a ser, aliás, o técnico chegou a ser procurado pelo Corinthians enquanto estava no Fluminense, mas optou em continuar no tricolor, mesmo com uma oferta salarial vantajosa. Claro, o momento do Corinthians não é favorável, né? O Corinthians é uma torcida de massa, tem uma torcida de massa, mas no momento ele ficar no Fluminense quietinho é melhor, ter um time mais ajustado, com melhores jogadores, do que ir lá para o Corinthians começar um trabalho praticamente do zero. Agora vamos torcer para que a renovação aconteça até 2025, né? Agora vamos falar do Ganso. O Ganso estava praticamente certo, o Ganso estava treinando com bola, já estava praticamente garantido na viagem na segunda-feira para Lima, Peru, para pegar o Alianza Lima. Agora a gente toma esse baque, essa notícia aqui triste, né, para nós que somos fãs do Ganso aí. O meia Ganso não voltou aos treinamentos com o restante do grupo e vira dúvida para a estreia do Fluminense, dia 3 de abril contra o Alianza Lima. Que coisa, hein? O meia vem fazendo trabalhos físicos específicos e vem alternando entre o departamento médico e a transição com bola. Então ele ficava treinando com bola e voltando para o departamento médico. Essa informação é do Caio Blois, do Trivela. Olha só, vou acrescentar aqui. O caso do meia parecia mais simples anteriormente, mas com dores persistentes, a dor ia e voltava. Quando a dor sumia, ele ia para o campo. Quando a dor voltava, ele voltava para o departamento médico. O clube adotou uma opção de fazer um tratamento mais duradouro com o restante do elenco, né? Assim como outros veteranos, no caso do Felipe Melo, do Marcelo, até mesmo do Germancano, ter um trabalho com mais calma, com mais tranquilidade, mais duradouro, para quando o Ganso voltar, ele voltar em condições e não ficar nesse ida e volta para o departamento médico, que não é o ideal. Então ele, nesse momento, ele virou dúvida para a estreia do Fluminense na Taça Libertadores. Só vai voltar quando tiver 0 bala. Quando tiver 100% recuperado, aí o Ganso retorna com mais tranquilidade. Então virou dúvida por causa dessas dores persistentes. Que pena, né? Mas o caso do Ganso é mais simples, porque o caso do Ganso é o seguinte, é Renato Augusto. Não pode contar com ele. Renato Augusto dá até não dá uma dinâmica, mas dá uma dinâmica um pouquinho maior do que a do Ganso. O Renato Gaúcho é um cara que chuta, que participa das ações ofensivas, tem um chute forte, colocado de fora da área, só falta acertar a mira. Eu acho que até nesse caso, entre Ganso e Renato Augusto, se eu pudesse escolher um titular, eu escolheria o Renato Augusto. Eu acho que acrescenta mais no que o Ganso no momento. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí. Aí o Mário participou de um simpósio, uma palestra. Ele falou sobre o Thiago Silva após uma entrevista. Olha o que ele disse sobre o Thiago Silva, que é importante. O Thiago Silva, o contrato dele termina no meio do ano. Praticamente o Fluminense vai atrás dele, vai insistir nessa contratação e quer trazer ele no meio do ano para o decorrer da Libertadores, oitavas de finais e em diante. Eu acredito que o Fluminense vai para as oitavas de finais. Já ter o Thiago Silva no meio do ano é show de bola. Já estamos chegando no mês de abril, junho é logo ali. E o Mário deixou bem claro nessa entrevista ao Portal GE, lá no evento Superfoot Summit, de que vai correr atrás do Thiago Silva para o meio do ano. Olha só o que ele disse: sou muito amigo do Thiago Silva, converso com ele sobre vários assuntos e não só sobre a vinda dele ao Fluminense. Nesse momento não temos nada, mas temos um enorme desejo para que ele volte para casa. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano e ele não será renovado. O Mário já sabe que ele não vai renovar o contrato com o Chelsea. Eu creio que no Brasil a vontade dele seja jogar no Fluminense. Assim que ele estiver liberado no Chelsea, voltamos à carga. E ele vai nos ajudar nesse ano tão importante. Palavras do Mário Bittencourt. Então tá só esperando o contrato dele terminar para voltar à carga, para trazê-lo de volta. Essa foi a entrevista do Mário. E aí, você quer que o Thiago Silva volte ao Fluminense? Quer que o Mário insista nessa contratação? Para mim, Thiago Silva voltando no nível que ele está, mesmo com a idade que ele tem, é melhor do que todos os zagueiros do Fluminense. Thiago Silva é melhor do que o Thiago Santos, que é titular, é melhor do que o Antônio Carlos, é melhor do que o Marlon,
é melhor do que o David Braz, que está nessa situação, nesse limbo aí. O Thiago Silva é melhor do que todos aqueles ali. Melhor até do que o Felipe Melo. Com certeza. Aí tem uma zaga Felipe Melo e Thiago Silva. Dá para brigar por coisas grandes, não dá não? O Thiago Silva ainda, mesmo com a idade que ele está, é espetacular. Aí também, o Mário também falou sobre reforços. O Mário disse o seguinte: a gente não vai se afastar dos nossos pilares financeiros, especialmente em relação à reconstrução financeira do clube. O título da Libertadores vem sedimentar isso. É ter responsabilidade para fazer bons times sem explodir as contas do clube. As receitas do ano passado foram grandes, em razão do título da Libertadores. Este ano, para repetir isso, né, conquistar títulos e abastecer os cofres do clube, a gente vai precisar de um desempenho esportivo muito alto para conseguir essa grana que conseguiu em 2023. Então tem que continuar nesse mesmo nível, brigar por Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, para poder abastecer esses cofres. E a gente espera que isso aconteça, mas não estamos trabalhando com uma expectativa fora da nossa realidade. Quando eu falo em abastecer os cofres do clube, também fala em contratar, reforçar, trazer novos jogadores, mas fazer uma coisa sustentável, em que você possa pagar suas dívidas trabalhistas, suas contas, e mesmo assim formar grandes times e conquistar competições. E conquistando competições, você traz mais dinheiro, porque são premiações de Libertadores, que teve um aumento, o Campeonato da Copa do Brasil também teve um aumento no valor das premiações. Isso é importante, botar o time com capacidade de conquistar títulos e gerar novas receitas. É isso que é o importante. Vou ficando por aqui. Peço o teu like, tá? A sua inscrição e o seu compartilhamento. E meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.